Olá pessoal, hoje nós iremos meditar no livro de Êxodo, capítulo 13, nos versos 17 e 18. E diz assim: E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo de Deus, não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Quero falar com vocês hoje sobre quantas vezes você já falou com Deus pedindo uma direção para a sua vida. E parece que quando você olha, você se vê cada vez mais distante daquilo que Deus falou a seu respeito. Pois bem, o texto trata da saída do povo de Israel do Egito. Alguns versos atrás e alguns capítulos atrás, nós vemos uma história extraordinária de Deus com o seu povo. Deus chama Moisés para que tire o povo dele da escravidão do Egito. E algo extraordinário, algo miraculoso da parte de Deus começa então a acontecer naquela terra. E então, através das conhecidas 10 pragas do Egito, o Senhor tira o povo de Deus com mão forte daquele lugar. Moisés então é conduzido a retirar esse povo, quase 2 milhões de pessoas, do Egito para uma terra prometida na qual o Senhor havia falado. E essa trajetória ela se inicia quando eles saem com um rebanho, quando eles saem com todas as suas riquezas, com tudo aquilo que eles possuíam da terra do Egito para essa terra que Deus havia então prometido a eles. Quantas vezes nós estamos nessa trilha? Quantas vezes nós estamos nessa triagem de sair de um lugar onde temos vivido uma escravidão para aquilo que Deus prometeu para as nossas vidas, para aquilo que um dia Deus colocou no nosso coração, dizendo que nos levaria até aquele lugar. Mas quantas vezes também nos pegamos perdidos, nos pegamos rodeando em meio a um deserto da nossa vida? Quantas vezes nos pegamos pensando e nos perguntando a Deus, por que o deserto? Esse texto aqui, ele trata do momento em que Deus, ele determina uma rota para o seu povo. E a Bíblia é bem clara nesse texto que nós lemos, que Deus, ele não os fez caminhar pelo caminho da terra dos filisteus, mas sim pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. O que eu quero dizer para vocês hoje é que naquela época já existia uma estrutura de estradas montadas, já existia vias utilizadas pelo comércio, pelas caravanas, pela escoação de produção agrícola, pela extração de riquezas, de ouro e enfim de outros minérios. Já existia uma estrutura de vias e estradas que eram utilizadas pelos egípcios e por outras nações ali que eram vizinhas. Fato é que a Bíblia cita o caminho dos filisteus como sendo a rota mais curta, e de fato era. A rota, o caminho dos filisteus, também conhecido pelo nome de Via Maris, era um caminho curto que levaria o povo do Egito para a Terra Prometida em pouco mais de 2 semanas. Mesmo com toda o rebanho, com todas as coisas que eles tinham que carregar, em pouco mais de 2 semanas de caminhada, eles chegariam à Terra Prometida. Era um caminho de cerca de 240 quilômetros,
percorridos com tranquilidade, onde haveria fontes de águas, onde haveria uma estrutura de cidades nesse caminho, um caminho tranquilo, um caminho, uma rota conhecida por todos. Mas Deus faz questão de citar nesse texto aqui que ele não os levou por esse caminho, mas preferiu o caminho do deserto do Mar Vermelho. E o nosso tema hoje é: por que o deserto? Se essa estrada, se essa estrutura, se esse caminho era muito mais simples, era muito mais tranquilo, por que então um caminho que os levou a percorrer por 40 anos no deserto? Notem a diferença. E havia ainda outros caminhos. Havia o caminho do rei, o caminho de Sur, a estrada de Ataim, a estrada do deserto, entre outros tantos caminhos que poderiam ser utilizados para o êxodo. Mas nesse momento eu quero chamar a atenção. Por que Deus muitas vezes nos leva a caminhos mais longos? É natural, é muito, e não há nada de errado nisso, na nossa vida, nós procurarmos os caminhos mais curtos. Nós cansaríamos menos. É natural você procurar atalhos para chegar em alguns objetivos que você traçou para a sua vida. É natural você usar caminhos mais curtos, rotas mais simples. Talvez você tenha buscado a Deus uma direção, mas no decorrer da sua caminhada, alguns propõem um caminho mais curto para a sua vida, um caminho mais simples, mais fácil, mais ágil. Muitas vezes, quando nós usamos o nosso GPS, nós procuramos nele o caminho mais curto, o caminho que nos leva com mais agilidade. Mas muitas vezes nós conhecemos e vemos nos noticiários que alguém usou um caminho mais curto, um caminho mais ágil, e ele acabou passando em terrenos, em territórios dos quais ele não conhecia, e esses territórios eram perigosos. Muitas vezes o GPS, ele nos envia a alguns territórios, a alguns lugares, a algumas vilas, a alguns bairros, a algumas periferias que nós não conhecemos, e por ser o caminho mais rápido, nós atravessamos por caminhos inimigos, nós atravessamos por rotas perigosas, e assim é na nossa vida. O motivo pelo qual Deus então pega o seu povo e o leva por um outro caminho, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Por que a escolha da rota? A Bíblia deixa bem claro nesse versículo: para que o povo não se arrependa e, vendo a guerra, volte a Egito. Existia um motivo, que era a proximidade. Muitas vezes nós estamos traçando um caminho do qual nós iremos nos distanciar do nosso inimigo. Mas se usarmos as rotas mais curtas, nós estaremos muito próximo deles. Nós seremos presa fácil para o nosso inimigo. Se usarmos o caminho do inimigo, se usarmos o caminho conhecido, se usarmos o caminho que ele usa, nós seremos presa fácil no meio dessa caminhada. A Bíblia diz que o risco do povo, vendo a dificuldade do caminho, vendo a guerra, vendo a dificuldade, a luta que nós teremos que enfrentar, nós podemos voltar ao nosso caminho anterior. A proximidade era um problema. E Deus queria evitar esse problema na vida dos filhos de Israel. Deus queria evitar esse problema de retornarem diante da dificuldade que poderiam enfrentar. Porque o caminho dos filisteus daria a uma guerra, porque o povo de Israel teria que atravessar as cidades dos filisteus. Esse é um outro motivo porque Deus não os levou pelo caminho dos filisteus. Evitar a guerra seria inevitável, a luta seria inevitável, porque você teria que pisar sobre o solo do inimigo, você teria que passar pelo solo do inimigo. E passar pelo solo do inimigo quer dizer batalha, quer dizer luta. E o povo de Israel naquele momento não estava preparado para a guerra. O povo de Israel era um povo escravo, que toda a vida somente trabalhou. Eles não eram treinados para lutas, eles não eram treinados para batalhas, eles não tinham armas suficientes para travar uma luta com um povo tão poderoso como o povo filisteu. Talvez na sua vida,
o caminho e a rota que Deus está estabelecendo na sua vida esteja sendo longa, porque Deus está querendo poupar a sua vida da guerra. Você não está preparado para pisar no terreno do inimigo, e o caminho mais curto o fará passar pelo terreno do inimigo. Você terá que trilhar por esse terreno, e você não tem armas suficientes para lutar essa guerra. Você não tem conhecimento suficiente para enfrentar esse inimigo. E então Deus evita que você passe por esse caminho, para que você, no primeiro lugar, não volte atrás, vendo a guerra que seria inevitável, e para que você não morra e para que você não perca a guerra no caminho quando você entrar no terreno do inimigo. Volto a dizer, quantas pessoas utilizam uma rota muito curta com o seu GPS e acabam dando no terreno do inimigo, acabam entrando no terreno do inimigo. Isso é um problema que Deus gostaria e quer fazer na sua vida, evitar os conflitos com seu inimigo de imediato. Outra possibilidade para a rota diferenciada de Deus é que Ele gostaria de evitar as edificações no meio do caminho. Esse caminho é um caminho cheio de edificações, cheio de fronteiras, cheio de muralhas, quase 2 milhões de pessoas atravessando esse caminho seriam alvo de fronteiras fechadas. O Egito mandaria fechar essas fronteiras e eles não conseguiriam passar. Existem caminhos que muitas vezes você e eu estamos trilhando cheio de fronteiras, porque não é o caminho que Deus nos mandou. Porque o caminho que Deus nos mandou, ainda que seja longo, é um caminho que Ele nos conduzirá. O Senhor, Ele começa a modelar o seu povo nesse caminho. O Senhor, Ele começa então a fazer com que durante esse caminho, ainda que longo, o povo comece a se esquecer do Egito, comece a se esquecer daquilo tudo que eles viveram na escravidão e comece a depender de Deus. Deus talvez esteja te levando por um caminho mais longo, porque Ele precisa que você aprenda a depender dEle nesse caminho. E o motivo, o maior de todos os motivos que Deus quer que você trace os caminhos dEle e não os caminhos mais fáceis e mais curtos, é que nós precisamos ser aprovados por Deus. A palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 8, verso 1 e 2, diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Deus usa, talvez, na minha e na sua vida, um caminho mais longo, mais extenso, porque Ele precisa te conhecer melhor e me conhecer melhor. A palavra de Deus diz que há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim são os caminhos de morte. Está em Provérbios capítulo 14, verso 12. A palavra de Deus nos orienta: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Quero dizer para você hoje que se você pediu a orientação de Deus e Deus está te tirando de um lugar de sofrimento, de um lugar de escravidão, de um lugar de luta, e está te levando para um lugar de paz e tranquilidade, ainda que o caminho seja longo, o caminho seja difícil, ainda que a rota pudesse durar 30 dias, mas está durando 40 anos, se você estiver na direção de Deus, se prepare, porque Ele vai te levar ao caminho certo. Deus não erra nas suas escolhas. Deus não erra nos seus caminhos. E nós podemos conferir isso na palavra de Deus, quando o Senhor conduz o povo em vitória para a terra
prometida. Você está preparado? Você está cumprindo os mandamentos do Senhor? Como nós lemos em Deuteronômio? Se você está preparado, junte-se a Deus e boa viagem. Um grande abraço e fique com Deus. Pessoal, se você gostou, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, deixa um like, ativa o sininho e compartilha com seus amigos nas suas redes sociais. Grande abraço, muito obrigado!